Meu nome é Clóvis Felipe Júnior. Eu nasci dia 6 de maio de 1950. Já estamos indo para 76 anos. E qual a profissão? A minha profissão é fotógrafo. 90% da minha vida foi fotógrafo. Eu comecei a ser fotógrafo e fotografar, usar isso como profissão em 1966. Hoje eu tenho 59 anos de profissão. Nasci em Novo Horizonte, embora a gente era, antigamente dizia-se, a gente era da roça. Mas na época em que minha mãe foi para o meu parto lá, meu pai nos levou a Novo Horizonte, porque a família toda, os avós, todo mundo eram de Novo Horizonte. Então eles queriam um filho registrado em Novo Horizonte. Aí nós fomos para Novo Horizonte, nasceu a peça aqui, e depois de 3 dias voltamos para aquela cidadezinha, para aquela vila que se chamava, na época, chamava-se Maripá. Era uma vilazinha perto de Lucélia, que depois chamada Pracinha. E depois de lá, em 1969, quando eu estava saindo do exército, aí eu fui aventurar minha vida em São Paulo. Catei minha mochila, meu chinelinho havaiana, pus embaixo do braço, fui para São Paulo. E em 1964, meu pai tinha 63 anos. E ele foi diagnosticado com uma doença muito grave, com câncer. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma cartinha, se despediu da família, disse que não ia dar trabalho para ninguém, deu, né? Mas tirou até aliança para não ter reconhecimento, nada, deixou dentro da cartinha. Aí, quando durante o dia não apareceu mais, a gente foi, tinha um cofrezinho lá em casa, abrimos o cofre, caiu a cartinha no chão. E dentro da cartinha tinha até a aliança, onde ele dizia o que era e o motivo que ele foi embora. Isso em 1964. Ele bolou um fim trágico para ele, porque até a aliança, para não ter reconhecimento de corpo, ele não levou. E aí ficou eu, minha mãe, meus irmãos, todos pequenos, né? E aí começou aquela luta de sobrevivência. O senhor tinha que idade nessa época? Eu tinha 13 anos. Aí eu me tornei o homem da casa. Minha mãe ficou no lar, cuidando das crianças, e eu ia trabalhar fora também. Então eu ia aventurar, ia para a roça, ia bater amendoim, apanhar algodão, colher café, para arrumar uma graninha para sobrevivência. Até que depois, em 1968, eu fui agraciado por um prefeito em Lucélia, e ele me deu um par de tênis, me deu roupa, me deu tudo, para mim poder jogar basquete para a cidade. Então, durante a noite eu ia para a escola, onde eu me formei professor primário, jogava basquete para a cidade, trabalhava numa marcenaria e, aliado a isso, eu engraxava sapato. Arrumamos um saco, ia visitar as casas, trazia o sapato, engraxava, no outro dia levava. É onde a gente arrumava dinheiro para sobrevivência. Eu peguei carona com um amigo que ia de Fusquinha para São Paulo. Eu falei para ele, se ele me leva, ele falou, leva. Aí fomos embora. Aí chegamos lá, não tinha onde dormir, não tinha onde comer, não tinha nada. Até que um belo de um dia, um senhor passou lá, viu a gente naquela situação miserável, falou assim, vocês são de onde? Eu falei, nós somos de Lucélia. Ele falou assim, eu sou de Tupã. Eu vou levar vocês para trabalhar comigo e dar comida para vocês. Então a vida começou a ficar menos doída. Com fotografia. Ele tinha equipe de fotografia. Fazia esses álbuns de formatura, tudo isso. Então a gente trabalhava com ele. Aí eu me tornei o motorista da equipe. E depois de um ano que eu estava com ele, eu já era o chefe das equipes. A minha equipe era mais privilegiada, que mais lucro dava para a empresa. E assim fomos indo, mas isso já em São Paulo. Depois eu consegui emprego numa outra empresa que mexia também com materiais fotográficos.
E eu fui convidado, que era só material da Kodak, eu fui convidado para ser vendedor dessa empresa, onde houve a transformação da fotografia preto e branco para colorida. E mais uma vez eu fui agraciado pela sorte e me tornei professor de fotografia colorida. Então, aonde essa empresa vendia um laboratório onde não tinha, eu ia, montava o laboratório, ensinava o pessoal da cidade a fazer foto colorida, voltava, depois ia para outro lugar. E nessas passagens por esse mundão de meu Deus aí, eu passava aqui por Santa Gertrudes. E eu continuava morando em São Paulo, mas só que eu já viajava para cá. E nesse interim, eu consegui uma casinha aqui em cima, que era do seu Edivaldanha, que é o pai do Edmilson aqui da Câmara, que ele trabalhava na Cerâmica Almeida, e ele me cedeu a casinha para morar ali. Então, dia 27 de outubro de 79, eu mudei para Santa. Foi o aniversário, o presente de aniversário que eu dei para minha filha. Saí de São Paulo. Eu trouxe a família para cá para eles terem saúde, que as meninas lá não tinham saúde, né? Chamada Terra da Garoa, vivia mais em hospitais do que em casa. A vila que eu morava era Santa Gertrudes em vida aqui. Pequenininha. Aqui, quando eu comecei a andar por aqui, tinha uma média de 6.000 habitantes. Essa região nossa aqui da Câmara não existia. Tinha lá o centro só. Então eu falei para a esposa, vamos? Ela falou, vamos. Aí eu continuava viajando, vendendo, e ela ficava aqui cuidando das crianças. Foi quando nasceu a primeira filha que ela teve um problema muito sério da visão, perdeu praticamente a visão. E até hoje a gente luta com isso. E ela enxerga pouca coisa de um olho só, né? O outro, infelizmente, perdeu. As filhas ajudam, eu ajudo, a gente faz tudo que pode ser feito. E em 79 nós já morávamos aqui. Logo que eu vim para cá, como eu dava aula e montava laboratório colorido para o pessoal aprender a fazer foto, eu trouxe um laboratório para mim. Aí eu convidei um primo meu, José Luiz, que hoje é professor da faculdade em Piracicaba, e ele ficava na loja com a minha esposa, e eu viajava. Só que aí a gente começou a fazer fotografia para a região, Rio Claro, Cordeirópolis, Iracemápolis, todos eles traziam fotografia aqui para mim revelar e fazer para eles, porque eles não tinham. Então a única pessoa que fazia foto colorida e entregava no dia aqui era eu. Então aí o conhecimento foi aumentando bastante. Até que um dia eu falei para minha esposa, vou parar de viajar. Aí eu fiquei só aqui com a fotografia. Aí fui participando da sociedade. Valtimir Ribeirão. Valtimir. Ele foi um ícone, né? Valtimir foi um ícone na política nossa aqui. Tudo que você falava, Miguel. Aí depois aí eu já tive contato com o João Witt. Aí o Valtimir me convidou para ser candidato a vereador, fui. Foi eu e o Bertinho Arthur. Nós empatamos. E o Bertinho, por ser mais velho que eu fiquei na suplência e o Bertinho assumiu. E depois, em 2001, eu assumi a cadeira. Aí fiquei até 2004 como vereador. Veja bem, a política na época, você poderia considerar como se fosse uma família. Não tinha bairrismo. O legislativo e o executivo eram uma família só. Tanto o executivo pedia, como o legislativo fazia, e vice-versa. Não havia disputas. Havia amigos. Então tudo era mais fácil. Não tinha contestação disso, contestação... Nada, não tinha nada. Era fácil ser político. Só que, infelizmente, nessa época do Valtimir, de tudo, nós não tínhamos dinheiro.
Tudo que você queria fazer, vou a prova, mas não tem dinheiro. Não tinha condições financeiras. Então era difícil você buscar, pedir verba, trazer verba, a verba era pouca que vinha. Aí você tinha um projeto legal para fazer, ficava pela metade. Então o que a gente se preocupava mais? Quando saímos da época dele e entramos na época do João Vitti, então a gente tinha mais participação com o executivo. Foi quando nós abraçamos as escolas de Santa. Vamos fazer escola, vamos fazer escola, vamos fazer escola e vamos brigar com as outras coisas, lógico. Mas nós demos prioridade para as escolas. Foi onde nós fizemos a escola lá, o Edna Fiório, aqui o Nilva, nós fizemos a Dona Ivone Palumbo, que tornou-se faculdade, Antônio Filier. Então, nós brigamos muito por isso. E aliado a isso, as necessidades da cidade. Saneamento, habitação. Partimos para o Jardim Paulista, Jardim Jequitibá. Entende? Então nós fomos lutando muito. O Indaiá. Então tudo foi um conjunto de ideias só que em determinada época nós tivemos uma dificuldade muito grande aqui em Santa com respeito à água. Essa foi uma grande guerra. A educação nós estávamos resolvendo, mas nós não tínhamos água. Aí começaram a inventar de fazer captação daqui, desviar aquele córrego para cá, pegar aquele córrego, de esgotar a represa lá da Fazenda do Conde para jogar água para cá, o outro para cá, mas nunca tivemos água. Até que um dia nós fizemos um projeto, fizemos uma denúncia, chamamos o diretor da Sabesp, chamamos o responsável de Piracicaba, o Aldo Colaboni, trouxemos todos eles na Câmara e por intermédio de filmagens, de tudo, nós provamos para ele que o barreiro do Granúncio captava toda a nossa água e nós não tínhamos água porque lá a água que vinha pelo córrego para abastecer o tratamento desviava para o barreiro do Granúncio, porque ele era abaixo do subsolo. Essa foi a razão de que aquele barreiro lá foi fechado. E até hoje nunca mais abre. Aí nós voltamos a ter água em Santa. Aí já houve as empresas particulares, né? Veio a Foz, depois veio a BRK, e todas elas aumentando a captação. Santa Gertrudes ainda era uma vila grande. Entende? Porque faltava muita coisa aqui. Não tinha habitação. Não tinha infraestrutura, não tinha tratamento de esgoto, a água era mínima. Então nós começamos a lutar por tudo isso. Enfrentamos barreiras, enfrentamos poderio financeiro das grandes empresas, mas nós fomos até o fim. E aí, com parceria de algum e de outro, fomos conseguindo melhorar a infraestrutura da cidade. Foi onde conseguimos fazer mais escolas, trazer mais conhecimentos de inteligência para o município, trazer cursos. Então fomos melhorando o aspecto geral da cidade, que é o que hoje nós temos aqui, é um processo evolutivo, né? Cada gestão que entra vai melhorando. Mas nós batemos o primeiro martelo, educação. A educação foi fantástica. Enfrentamos uma série de controvérsias, tudo, mas a educação foi fantástica. Lutamos pelo SOI, Escola Edna, Ivone, e fomos fazendo escola. Creches, que hoje ainda é deficitário. Santa está sem creche. Não é que está sem creche, falta. Então tem que ter uma infraestrutura para creches para abrigar todas as crianças que ainda estão fora da escolinha. Mas a educação para um povo é prioridade. Olha, eu acredito que a nossa de 2001
até 2004, foi uma das melhores legislaturas com relação ao executivo. Nunca recebemos um não, nunca tivemos discordância. Basta dizer que tudo aquilo que fazíamos, uma indicação, um projeto, um requerimento, todos queriam assinar junto o mesmo requerimento, o mesmo projeto, a mesma indicação. Todos faziam questão de assinar junto, colaborando com aquilo que era pretendido. Na minha passagem, eu acredito que o meu legado pode ser que não seja uma coisa explosiva, mas o meu legado foi muito bom. Eu só tive boas coisas, bons acolhimentos, até hoje falam de mim, o pessoal vai lá na minha loja, na loja de fotografia, poxa vida, que tempo bom que você estava lá, tudo caminhava. Entende? Eu acho que isso é um legado muito bom. Aquilo que você planta, você colhe. E até hoje, tenha a certeza absoluta, eu só colho o bom. Esse é meu legado. Santa Gertrudes hoje, não vou te responder o que ela significa da minha vida. Eu vou simplificar. Hoje ela é a minha vida. Depois de todo aquele pessoal que chegou, que a gente via, era ônibus que vinha de Minas, ônibus que vinha do Paraná, ônibus que vinha de Mato Grosso, trazendo os migrantes para trabalhar aqui nas cerâmicas, tudo, e a gente poder acolher aquele povo. E a gratidão deles serem acolhidos por nós, hoje a gente é retribuído com isso. Aonde eles nos veem, então isso é gratificante ao máximo para nós. Embora, é o que eu falei, eu não sou nascido aqui, mas aqui é minha vida.